Antes de falar sobre os tipos de sistemas fotovoltaicos, vamos falar sobre energia solar. Energia solar, na verdade, há duas vertentes. A primeira é em que o calor do Sol incide sobre coletores solares e essa incidência aquece água. É a chamada de energia solar térmica. A outra vertente é a energia solar fotovoltaica, aonde a luz solar e não o calor incide em módulos fotovoltaicos e esses módulos geram energia elétrica. Nós vamos falar então sobre energia fotovoltaica, mas antes vamos dar exemplos desse caso de energia solar térmica. O primeiro exemplo seria para aquecimento de água de piscina, onde a água da piscina é bombeada para o telhado nos coletores solares, essa água esquenta e retorna para a piscina. Outro exemplo de energia solar térmica é onde coletores solares esquentam a água que é armazenada num tanque térmico e essa água é consumida pela residência, seja no banheiro ou seja em torneiras. Retornando para o sistema, então, fotovoltaico. Aqui nós temos, a nível microscópico, uma placa solar fotovoltaica. Ela é feita de semicondutores, de duas junções. E nessas junções, nos semicondutores, os elétrons, eles estão excitados, estão vibrando assim como num condutor elétrico, mas não tanto quanto o condutor elétrico. Eles estão no estopim de pularem de um semicondutor para o outro. E quando a irradiação solar incide sobre a placa, é o que faltava em termos de excitação para esses elétrons pularem de uma junção para outra. E esse pulo dos elétrons é a circulação de corrente elétrica. Tipos do sistema fotovoltaico. Nós temos o on-grid, como o nome em inglês diz, on-grid na rede, ligado na rede, e nós temos o off-grid, que não é ligado na rede. Eu vou dando as características de um e pulando para as características do outro para fazermos este paralelo. No on-grid, o objetivo é economizar na conta de luz. No off-grid, o objetivo é ter energia quando não há concessionária na região ou quando esse serviço existe, mas é muito ruim. No on-grid, o sistema trabalha em conjunto com a concessionária de energia. Já no off-grid, independe da concessionária. No on-grid, não usamos baterias, enquanto no off-grid usamos baterias. No on-grid, o consumo energético segue igual em relação a antes de você ter o sistema fotovoltaico. Por exemplo, se você está acostumado a tomar banho com chuveiro elétrico e ter ar-condicionado ligado, isso não vai mudar, você vai poder continuar usando esses eletrodomésticos. Enquanto no off-grid é limitado, você não pode de jeito nenhum usar chuveiro elétrico e ar-condicionado só em sistemas mais potentes. Então, nós teremos limitações do número de equipamentos ligados ao mesmo tempo. No on-grid não teremos alteração na rede elétrica, não teremos que ligar e desligar nada. Depois de instalado, nós vamos ligar e nunca mais mexemos nele. No off-grid nós temos que fazer manobra. Quando você quer usar a energia da concessionária, você tem que ligar o disjuntor geral e desligar o sistema fotovoltaico. E quando você quer usar o sistema fotovoltaico, você tem que desligar a concessionária e ligar o sistema. Isso vai lhe dar trabalho, você tem que saber mexer nessas coisas. E por fim, no on-grid, por ele trabalhar em conjunto com a concessionária, quando há falta de energia, você vai ficar sem energia. Nesse caso, eu sugiro ter também um gerador a gasolina em torno de R$5.000 para suprir essa necessidade. Isso só para quem mora, por exemplo, num sítio. Na cidade é difícil de faltar energia, né? Mas também tem casos de cidade que tem que ter um gerador porque falta demais energia. E por fim, no off-grid, quando falta energia da concessionária, você vai ter energia do seu sistema fotovoltaico, contanto que você tenha energia carga nas baterias. Falando agora então do sistema fotovoltaico on-grid, ou também encontrado por aí grid tie. Dentro desse sistema ainda nós temos duas opções, a opção com um único inversor ou com vários microinversores. Falando agora, antes de entrarmos no micro inversor ou no único inversor, vamos falar como funciona o on-grid ligado na rede. Então, a energia gerada pelos módulos passa pelo inversor ou microinversores e é injetado na instalação elétrica atual existente, sem mexer nela.
E de dia, quando está sendo gerada energia, os eletrodomésticos que estão sendo usados vão consumir essa energia. E também, olha o fluxo aqui, ó, também vai ser injetado na rede da concessionária o restante dessa energia. E nós teremos um medidor que mede nos dois sentidos. Por que dois sentidos? Porque de noite, se o sistema não vai gerar, aí sim a energia vai vir da rua para dentro de casa, enquanto que de dia a energia vai da casa para a rede. Então está ligado na rede. Falando agora no on-grid com o inversor. No um único inversor, os módulos fotovoltaicos são ligados em séries e estão ligados no inversor. Por ser ligado em série, se a gente bloqueia com sombra ou com objeto uma placa dessas, todas vão parar de gerar. E geralmente é para uma ou duas inclinações de telhado, porque isso está limitado ao número de canais do inversor. Eles normalmente têm 1 ou 2 canais. Por outro lado, nós temos o sistema fotovoltaico on-grid com microinversores, onde cada placa é ligada em um canal do microinversor e cada microinversor atende 2 ou 4 placas. Por isso, por serem canais independentes, se a gente bloquear uma placa, todas as demais seguem funcionando. E por esse motivo também podemos ter várias inclinações de telhado. Se quiser, cada placa num telhado diferente. Bom, mas se esse é melhor, o on-grid é melhor por esses motivos, por que não usamos só o on-grid com microinversores? Por questões financeiras. Vamos para os exemplos. Aqui nós temos 8 placas. No caso de inversor, com 8 placas, é 15 mil o valor final instalado mais ou menos. Com microinversores, vão ser 2, né? Um para cada 4 placas, 16.800 o valor final. Reparem que aqui o valor está próximo, porque nós temos um inversor mais potente contra 2 menos potentes, certo? 15 mil contra 16.800. Esses sistemas geram 350 kWh, ou em termos de reais, R$315 por mês. Porém, agora vamos passar para um sistema maior, de 24 placas. No caso de inversor e 24 placas, valor final em torno de 34 mil. Microinversores agora, nesse caso, serão 6 microinversores. Então, valor final 41.800. Os dois casos vão gerar uma energia, uma quantidade de 1.100 kWh ou R$990. Então, reparem, quando o sistema é mais fraco, tanto faz usar um ou outro, mesmo tendo ou não tendo sombras. Quando o sistema é mais potente, a gente se inclina muito a usar com o inversor. Mas, se for casos de sombras ou vários telhados, aí nós teremos que usar o microinversor. Agora falando da vertente off-grid do sistema fotovoltaico, aquela que não é ligada na rede e usa baterias. Como que funciona o sistema off-grid? Os painéis solares injetam a energia no inversor, que será consumida pelas cargas e também carregará baterias. E de noite, por exemplo, quando não tiver geração, você pode usar a energia da bateria para ligar o inversor e fornecer energia para os eletrodomésticos. Repare então que o desenho da rede não entra na jogada. Vamos para valores do off-grid. Este exemplo aqui de 6 placas e uma bateria de lítio com vida útil de 10 anos. R$28.000 para gerar 150 kWh ou, em termos de reais por mês, R$135. E nós temos uns eletrodomésticos comuns, por exemplo, geladeira, uma TV, mas chuveiro e ar-condicionado não. E agora outro exemplo para 10 placas no off-grid e 3 baterias de lítio, 43.700 para gerar 300 kWh ou em reais R$270. Nesse caso aqui, chuveiro também não, mas já podemos incluir nos eletrodomésticos um ar-condicionado. Então reparem, aqui nós temos 43.700 para 300 kWh contra aqueles outros exemplos lá, para 350 kWh, mais energia, portanto, 15 mil o inversor. Ou seja, voltando àqueles objetivos iniciais, quando o objetivo é economizar na conta, sistema on-grid. Mas e se vai faltar luz onde eu moro? Você pode ter um gerador por mais R$5.000. Mas onde eu moro não tem concessionária. Bom, você não pode usar o on-grid, deve usar o off-grid. Ou seja, o off-grid é para casos específicos. E assim finalizamos. Muito obrigado.